Olá, seguidores! No início de 2007, um menino de 6 anos de idade foi assassinado durante um assalto na cidade do Rio de Janeiro. O objeto roubado foi o carro da família. Quem dirigia esse veículo? A mãe do menino. Ela foi rendida por bandidos e entregou o carro a eles, que assumiram a direção do mesmo e partiram em alta velocidade sem que a mãe conseguisse tirar o seu filho do carro. E para piorar, esse menino ficou enganchado no cinto de segurança do veículo pelo lado de fora, enquanto era arrastado pelos criminosos. Esse caso foi um crime de repercussão nacional e internacional, onde se pedia justiça por João Hélio. Em 7 de fevereiro de 2007, por volta das 21h30, Rosa Cristina Fernandes voltava para casa com os filhos. Uma menina de 13 anos de idade e seu irmão João Hélio, de 6. Ao parar seu carro em um semáforo, Rosa Cristina foi rendida por 3 homens armados, que a abordou, dando ordem para que todos que estavam no veículo descessem. O assalto ocorreu na rua João Vicente, em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio. No veículo estavam uma amiga da família e o menino João Hélio no banco traseiro. A filha adolescente viajava ao lado da mãe no banco da frente. No momento do assalto, Rosa Cristina, sua filha e a amiga conseguiram abandonar o carro. Ao sair, Rosa percebeu que João Hélio não conseguiu se soltar do cinto de segurança e tentou soltá-lo, mas infelizmente ela não conseguiu. No momento da ação criminosa, a porta do carro é fechada e os bandidos arrancam em alta velocidade para desespero de Rosa. Isso porque João Hélio ficou preso pela barriga no cinto de segurança e, o que é pior, pelo lado de fora do veículo. E desta forma, João Hélio foi arrastado por 7 quilômetros, passando pelos bairros Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho e Cascadura. Diversos motoristas e um motociclista que passavam pelo carro naquele momento sinalizaram com os faróis para avisar que havia uma criança sendo arrastada pelo carro do lado de fora. Os bandidos ironicamente alegaram que eles não estavam arrastando uma criança, e sim um boneco de Judas, e continuaram a fuga arrastando o corpo do menino pelo asfalto. Segundo testemunhas, moradores gritavam ao verem a criança sendo arrastada pelas ruas. Os criminosos abandonaram o carro numa rua sem saída no bairro de Cascadura, com o corpo do menino pelo lado de fora. O corpo do garoto ficou irreconhecível. Durante o trajeto, ele perdeu os dedos, os joelhos e a cabeça. A falta de policiais do 9º BPM nas ruas facilitou a fuga. Neste percurso, os bandidos trafegaram pelas ruas São Vicente, Agostinho Barbalho, Dona Clara, Domingos Lopes e a Avenida Hernani Cardoso Cerqueira Dalto, Florentina, entre outras. No trajeto passaram em frente ao quartel de bombeiros de Campinho e por um quartel do Exército e pelo Fórum de Cascadura, mas não cruzaram com nenhuma viatura da polícia. Os criminosos passaram também diante de 2 bares, um na esquina das ruas Cândido Bastos com a Silva Gomes e o outro na Rua Barbosa com a Florentina. Um bacharel em Direito chamado Diógenes Alexandre estava no bar na esquina das ruas Cândido Bastos com Silva Gomes e viu quando os bandidos passaram arrastando o corpo do menino. Segundo ele, os bandidos chegaram a parar o carro e olharam para trás. Neste momento, a princípio, algumas pessoas pensaram que eles arrastavam um boneco, mas Diógenes e o dono do bar viram que era uma criança, pois perceberam sangue. Demonstrando serem conhecedores da área em que estavam, os assaltantes fecharam e abandonaram o carro ao final da rua Caiari, próximo à escadaria que dá acesso à Praça Três Lagoas.
Segundo testemunhas, os bandidos desceram as escadas calmamente. Diógenes disse que, ao se aproximar do carro, teve a certeza de que era o corpo de uma criança. Ele e 2 amigos seguiram o carro. Ao assistir a cena, Diógenes ficou 10 minutos em estado de choque e pelo celular ele avisou a polícia, que chegou logo depois. Durante parte do trajeto, os bandidos foram seguidos por um motociclista que presenciou o momento do roubo. Ele levou os policiais até a rua Cerqueira d'Alto, próximo a um supermercado. Ali estavam fragmentos da cabeça do João Hélio e sua massa encefálica, que foram recolhidas e colocadas no saco plástico. O crime mobilizou policiais de 3 delegacias diferentes e do 9º BPM. Além disso, o delegado da 30ª Delegacia de Polícia de Marechal Hermes, Hércules Pires do Nascimento, pediu ajuda da população para localizar os bandidos. O Disque Denúncia começou a receber telefonemas e ofereceu de início uma recompensa de R$2.000, que posteriormente subiu para R$4.000 por informações que identificassem os envolvidos. Pois é, seguidores, como já sabemos, a justiça é cega, mas se enxerga no escuro. A repercussão do caso foi além do que os assaltantes imaginavam. 18 horas depois do ocorrido, os noticiários tomaram conta da opinião pública e as prisões começaram a acontecer. E o primeiro envolvido no caso a ir para a cadeia foi Diego Nascimento da Silva. Diego foi reconhecido pelo pai, o porteiro Coel Ginaldo, que foi localizado por meio de uma denúncia anônima e se comprometeu a ir à delegacia juntamente com um menor de 16 anos de idade, para ambos colaborarem com a polícia. Eles confessaram o crime, segundo a polícia. De acordo com as investigações, Diego, com 18 anos na época dos fatos, ocupou o banco do carona na fuga. Carlos Eduardo Toledo Lima, com 23 anos de idade, foi o condutor do veículo, e o menor de 16 anos, que foi o responsável por render a mãe de João Hélio, ocupou o banco de trás do veículo Corsa Prata, roubado de Rosa Cristina. Outro homem chamado Tiago chegou a ser preso, mas foi liberado logo em seguida por não ter sido comprovada a sua ligação com o caso. No dia seguinte, a polícia prendeu mais 2 suspeitos da morte do menino arrastado. Um dos suspeitos, o condutor do veículo, Carlos Eduardo, é irmão do menor de idade que já havia sido detido antes. À noite, a polícia prendeu novamente Tiago de Abreu Matos, com 19 anos, o 4º suspeito de ter participado da tentativa de assalto. Segundo a polícia, ele, com mais um 5º elemento, Carlos Roberto da Silva, com 21 anos na época, levaram os demais bandidos para o local do assalto. Ambos estariam no táxi, que pertencia ao pai de Tiago. Esse veículo foi utilizado para levar a quadrilha até o local do assalto e depois dar cobertura à fuga. Carlos Eduardo Toledo Lima ainda estava foragido, mas foi preso horas depois. Os 5 acusados foram devidamente encarcerados. Testemunhas afirmaram que o carro trafegava em zigue-zague e passava perto dos postes na tentativa de se livrar do corpo do menino, segundo declarou o delegado. O menor envolvido confessou ter usado um revólver falso para realizar o assalto. Versão essa discordada por Rosa Cristina ao relatar que os bandidos, ao baterem no vidro do carro com as armas, produziam um ruído característico de um metal em vidro. Diego Nascimento da Silva, Carlos Eduardo Toledo Lima, Carlos Roberto da Silva e Tiago de Abreu Matos foram ouvidos na primeira vara criminal de Madureira, no subúrbio do Rio. O comandante-geral da PM, coronel Ubiratã Ângelo, afirmou em entrevista à rádio CBN que não havia policiais no local do assalto. Desta forma, Ubiratã reconheceu a necessidade de reforço de policiamento no local. Ubiratã classificou o crime como trágico e contou também que o agente que foi ao local começou a chorar e não conseguiu passar a ocorrência. João Hélio Fernandes foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. O velório ocorreu na Capela C da mesma necrópole. As causas da morte foram
traumatismo craniano, ação contundente que resultou de pancada e laceração do encéfalo. Centenas de pessoas, entre vítimas, familiares de vítimas e outros casos de violência, participaram no dia 14 da missa de sétimo dia de João Hélio Fernandes, realizada na Igreja da Candelária, no centro do Rio. O ato religioso foi transformado em um protesto contra a violência. Cerca de 500 pessoas fizeram uma passeata pelas ruas do centro do Rio de Janeiro pedindo paz. No decurso da missa, os pais do menino pediram à população que fossem às ruas exigir um estado menos violento. Uma caminhada de protesto foi iniciada pela Avenida Rio Branco, com a participação de famílias de vítimas de outras tragédias e de dezenas de pessoas que se chocaram com o crime. A passeata terminou 2 horas depois na Assembleia Legislativa. Os manifestantes seguravam faixas e cartazes e vestiam camisetas com fotos de parentes e amigos de vítimas de outros crimes. Os participantes do protesto pediam justiça, mudanças nas leis e mais oportunidades para os jovens. O vocalista da banda Detonautas, Tico Santa Cruz, compareceu ao protesto. O guitarrista da banda, Rodrigo Neto, foi morto aos 29 anos em junho de 2006, após uma tentativa de assalto no Rio. Durante a manifestação, Tico Santa Cruz deu a seguinte declaração: "Se querem abaixar a maioridade penal, abaixa, mas ofereçam também educação." Em 30 de janeiro de 2008, 4 dos 5 acusados pelo crime contra João Hélio foram condenados por latrocínio, combinado com o artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos, apenas que variam de 39 a 45 anos de prisão somadas. Todas elas totalizaram 167 anos de reclusão. A sentença, a juíza Marcela Sade Caran, da primeira vara de Madureira, afirmou o seguinte: "Seria muita inocência acreditar que os 3 jovens que estavam no interior do carro, trafegando com os vidros dianteiros do veículo roubado abertos, não ouvisse o barulho alto produzido pelo constante atrito do corpo da pequena vítima contra o solo e a lataria do automóvel." Carlos Eduardo Toledo Lima foi condenado a 45 anos de prisão. Diego Nascimento da Silva, a 44 anos e 3 meses. Carlos Roberto da Silva e Tiago Abreu Matos foram condenados cada um a 39 anos de prisão. Apesar da decisão da juíza, constitucionalmente, o cumprimento das penas dos réus não excederá o tempo máximo de 30 anos. A decisão foi em primeira instância e, portanto, ainda caberia recurso na época dos fatos. Ezequiel Toledo Lima, o irmão de Carlos Eduardo, que era menor de idade na época dos fatos, foi condenado pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da capital a cumprir medida socioeducativa em uma instituição de jovens infratores. Após cumprir 3 anos em regime fechado, foi beneficiado com a progressão de regime no dia 8 de fevereiro de 2010 e foi inscrito no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, o PPCAM, do governo federal. A inclusão de Ezequiel foi solicitada através da petição da ONG Projeto Legal, assinada pelos advogados Carlos Nicodemos, presidente da ONG, e Ana Utzeri. Após protestos contra a inclusão de Ezequiel no PPCAM, o Ministério Público entrou com uma ação de representação solicitando a anulação da inclusão de Ezequiel no programa, alegando irregularidades na inclusão pelo fato de não ter sido consultado. Em audiência no dia 24 de fevereiro de 2010, o juiz Márcios da Costa Ferraz decidiu pela exclusão de Ezequiel do PPCAM e o retorno do cumprimento de medida socioeducativa em regime semiaberto por 2 anos no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente, de Conselheiro Paulino, distrito de Nova Friburgo. Em abril de 2011, Ezequiel voltou às ruas após a decisão do juiz Márcios da Costa Ferraz, concedendo-lhe o benefício da liberdade assistida. Em março de 2012, no município de Iguaba Grande, no estado do Rio de Janeiro, Ezequiel foi preso novamente, acusado dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico.
receptação e corrupção ativa. E depois de sair, Ezequiel teve outra passagem pela cadeia em maio de 2019 sob acusação de furto. A Prefeitura do Rio de Janeiro homenageou a família de João Hélio na noite de 12 de fevereiro. O prefeito César Maia assinou um decreto mudando o nome da Praça Três Lagoas, em Cascadura, para a Praça João Hélio Fernandes Vieites. O crime também foi lembrado no Sambódromo, no centro do Rio. A escola de samba Estácio de Sá, que abriu o desfile do grupo especial, entrou pedindo 1 minuto de silêncio em nome do menino João Hélio. A quinta escola a desfilar pelo grupo especial, Mocidade Independente de Padre Miguel, também homenageou João Hélio, antes mesmo de começar o esquenta da bateria. Durante o desfile da escola Porto da Pedra, uma faixa foi exposta em memória a João Hélio. A comissão de frente da Mangueira, com a coreografia comandada por Carlinhos de Jesus, também fez lembrança ao menino, estampando seu nome em painel móvel onde os integrantes formavam palavras. Em São Paulo, Celcinho Modi, da Mancha Verde, também homenageou João Hélio no grito de guerra da escola. Foi inaugurado em 3 de dezembro de 2007 o Parque Menino João Hélio, na cidade de Araruama, Rio de Janeiro, na região dos Lagos. O espaço é a integração da Praça Antônio Raposo, onde funciona o Complexo Cultural e de Lazer, ao Hotel Parque Araruama. Todos os cartórios da cidade do Rio de Janeiro funcionaram com uma faixa preta nas fachadas ou com as portas abertas pela metade. Os pais que registraram seus filhos recém-nascidos no dia 16 de fevereiro de 2007 receberam um folheto com a seguinte mensagem: a vida não pode terminar aos 6 anos. Que a dor pela perda do menino João Hélio nos dê forças para começarmos a construir um Brasil de paz. Pois é, seguidores, devido à brutalidade animalesca desse caso, com o que os bandidos fizeram com esse menino, eu não vou questionar nada nesse vídeo. Mas se vocês quiserem alguma informação minha e se estiver ao meu alcance para responder, entre em contato comigo pelos comentários. Talvez, quem sabe, eu possa encontrar a resposta que estão procurando. A história de hoje foi essa, seguidores, e agora vou navegar pela internet em busca de novas histórias para contar a vocês. Se inscrevam no meu canal se ainda não for inscrito, façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. Me procurem lá no Instagram, na página @navegantecriminal, tudo junto e minúsculo. E até o próximo vídeo.